Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, quanto mais as pessoas acreditam em alguma coisa, quanto mais elas se dedicam a ela, mais podem influenciar o seu acontecimento. Essa frase é de Bernardinho e ela nos diz muito sobre essa coisa de tirar as ideias do mundo das ideias e levá-las para a prática. Você acredita, você trabalha para fazer este sonho, essa ideia virar realidade. É importante esse esforço, porque nada vai cair do céu, na verdade, nada vai cair do céu. É preciso fazer a sua parte. Se você quiser algo grandioso, você precisa respeitar as etapas da vida. Nunca se esqueça disso. Se você quiser algo grandioso, precisa respeitar as etapas da vida. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa entender que há um processo. Não existem atalhos para que as coisas se materializem. Não pense que esses atalhos existem. Eles não existem. Isso eu posso lhes garantir. Então, é necessário o processo. Cada coisa para virar realidade precisa de um processo. Precisa de um passo a passo. Então, você tem que ter paciência. Você tem que planejar o fazer acontecer. Planejar. Então é um passo a passo. Sonhe grande, diz Lema, mas comece pequeno. Ande rápido. Ande rápido. É isso que ele nos ensina. Jorge Paulo Lema, bilionário brasileiro. Vamos com Peter Link. Se você não estuda empresa nenhuma, você terá o mesmo êxito ao comprar ações do que teria num jogo de pôquer, se apostar sem antes olhar as suas cartas. Perceberam? Se você não estuda empresa nenhuma, você terá o mesmo êxito ao comprar ações do que teria num jogo de pôquer, se apostar sem antes olhar as suas cartas, sem olhar a sua mão. Estudar as empresas, gente, é essencial, é vital. Vocês precisam estudar as empresas. Eu tento trazer aqui para vocês uma reflexão diferente. Eu não fico perdendo tempo tentando lhe mostrar planos mirabolantes, estratégias alucinantes para ganhar na Bolsa de Valores. Eu procuro lhe mostrar a simplicidade do que é investir. Investir é estudar a empresa. Eu quero comprar ações da Apple. Eu tenho que estudar a Apple. Eu quero comprar as ações da PetroRio. Eu preciso estudar a PetroRio. Se eu não fizer isso, eu vou estar me arriscando a seguir isso que o Peter Link sabiamente nos disse. É como se você fosse participar de um jogo de pôquer apostando sem antes conferir as cartas que estão na sua mão. Isso é uma estupidez. Isso é de uma burrice atroz. É de uma burrice atroz. Então, por favor, não cometam este equívoco. Não vão na onda de quem diz que isso está certo, porque não está, pelo amor de Deus. Vamos entender que isso está errado e vamos trabalhar da forma correta. Por falar em trabalhar da forma correta, o Henrique Breda fez um post no Instagram que eu achei fantástico. Devo estar recebendo mensagens alienígenas. Tudo que estão me contando na minha página aqui no Instagram não tem nada, absolutamente nada a ver com o Brasil que me contam quando eu ando pela Avenida Faria Lima, em São Paulo. Tudo isso que eu estou recebendo de informações é coisa do outro mundo. Talvez a soja seja de Marte. A construção civil, que está bombando, é em Netuno. O comércio aquecido é em Vênus. Maravilhoso. Porque ele tem dito que a turma da Faria Lima anda depressiva. E aí ele continuou. O formador de opinião que vive no eixo São Paulo-Rio de Janeiro ou no eixo Nova York-Miami terá muita dificuldade de compreender o que se passa nos Estados Unidos real ou no Brasil real. Esse sujeito, que se acha parte de uma elite e um sabichão,
foi atropelado pela realidade e ainda não percebeu que foi atropelado. Vocês lembram que no início do ano eu disse que os institucionais e os pessimistas tinham sido atropelados pelo trem-bala? Lembram disso? É o que o Breda também está achando, que a turma foi atropelada pelo trem-bala. Então eu diria assim, olha, cuidado com essa turma, viu? Porque muitos pensamentos, aprendam isso, muitos pensamentos, eles são limitantes. Existem pensamentos limitantes. Ou seja, eles derivam de crenças e de medos, e não de observação e evidências. Pensamentos limitantes muitas vezes derivam de crenças e de medos, e não de observações e evidências. Os medos imaginários criam uma realidade alternativa. Os medos imaginários criam uma realidade alternativa. De tão repetido, tornam-se realidade, mas somente para as pessoas que repetem. Então esses medos imaginários, eles criam realidades alternativas que de tão repetidas tornam-se realidade, mas só para quem as repetem. Entendeu? Então a pessoa vive num mundo fantasioso que ele mesmo criou. Produto da imaginação, que de tanto ele repetir, ele crê que é verdade e passa a vivenciar esse mundo imaginário. Isso é uma coisa meio louca, né? Mas é louco mesmo. Não é normal, é louco mesmo, pode acreditar. Agora, pense nisso, olha. Se você realmente acredita naquilo que você faz e está disposto a trabalhar duro, muito provavelmente você será uma pessoa bem-sucedida. Perceberam? Se você acredita no que você faz, está disposto a trabalhar duro, muito provavelmente você será uma pessoa bem-sucedida. Então, nunca se esqueçam disso, certo? Isso é muito importante de entender, muito importante de entender. Agora, vamos fazer uma reflexão de uma coisa que eu julgo que é importante, porque a empresa, né, as Americanas, ela criou agora uma jornada antirracista, que vai mobilizar os 40 mil funcionários das Americanas S.A. Clóvis, mas isso é uma coisa importante? As Americanas, isso realmente importa? Vamos refletir. Vou ler primeiro a matéria e a nota e depois comentar. A varejista Americanas, como parte do seu compromisso antirracista, anunciou um treinamento de todos os seus 40 mil funcionários em letramento racial, ou seja, termos, práticas e outras ações relacionadas à equidade racial. A iniciativa acontece em parceria com o Instituto Identidades do Brasil, uma organização sem fins lucrativos e comprometida com a aceleração da promoção da igualdade racial. Será um treinamento que fará parte do momento de entrada dos novos contratados até a agenda estratégica da alta liderança da empresa. Então percebam que eles estão levando isso a sério. A operação de lojas e centros de distribuição e todas as áreas administrativas. A iniciativa está em linha com a política ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. E se soma a outras ações para a promoção da diversidade e da equidade racial. Ou seja, isso torna-se uma prioridade para a empresa está levando isso a sério. Segundo a Milena Andrade, diretora de Gente e Gestão das Americanas, ela disse o seguinte: este é um passo importante para combater a desigualdade. Temos o comprometimento de contribuir com a formação de uma cultura antirracista em todas as esferas do nosso negócio, do corporativo à operação, e combater as desigualdades estruturais e institucionais diretas e indiretas em nossa sociedade. Pois se pensarmos que cada funcionário leva o tema para casa, o potencial de ampliação dessa nossa mensagem e reflexão é enorme. Parabéns às americanas, é isso mesmo, é isso que precisa ser feito.
do mesmo modo que se tem que levar o tema do combate à violência contra a mulher. Americanas, já que se está trabalhando a questão racial, evoluam também nesse aspecto de levar a temática da discussão da violência contra a mulher para todo o seu quadro funcional. Façam isso, eu acho que vai ser muito positivo. Complementará a ação que vocês já estão fazendo. Estão de parabéns. Isso vai virar cada vez mais uma agenda importante com o passar dos anos. Não tenham dúvida disso. Os fundos de investimentos vão olhar para as empresas que têm esta característica proativa de tratar estes conteúdos. Não pense diferente, porque a BlackRock, que é a maior casa de investimentos do mundo, que tem sob sua gestão 10 trilhões de dólares, já colocou esses temas todos dentro de sua agenda de definição de alocação de recursos de investimentos, ok? Então, o capital está olhando para isso. Recebi uma mensagem, quero compartilhar, o Marcos Mosquiar. Ele me mandou uma mensagem: o senhor faz um ótimo trabalho no YouTube, me ajuda muito a ter consistência e paciência. Estudando muito, tomando boas decisões, uma hora o resultado vem. Obrigado. Valeu, Marcos. Fiquei feliz com sua mensagem, viu? Um grande abraço. Que bom que você está curtindo o material, que está sendo útil para você, certo? Ainda para dar uma chacoalhada no cérebro, o Keanu Reeves tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quer ver a sua vida melhorar? Crie o hábito de encerrar toda e qualquer conversa que envolva fofoca, ódio em relação a outras pessoas. Olha que bacana. Encerre qualquer conversa que envolva fofoca ou ódio em relação a qualquer pessoa. Trabalhei com um grande executivo, logo no meu começo de carreira, que ele dizia: jamais entre na minha sala para falar de outra pessoa. Não me interessa. Eu quero que você sempre entre aqui para falar sobre ideias, sobre projetos, sobre iniciativas, jamais sobre outras pessoas. Esse tipo de coisa só vai depor contra você. Então eu peguei isso e já falei aqui no canal em algumas ocasiões que quem fala sobre o outro diz muito sobre si mesma, né? Quem fala sobre o outro diz muito sobre si mesmo. Então, muito cuidado. Controle a língua, evite falar mal sobre outra pessoa. E essa foi uma outra lição que um outro executivo me ensinou, que complementou essa primeira, de não falar sobre pessoas. Ele disse para mim, certa feita, eu jamais esqueci, ele disse: se você não tiver nada de bom para falar sobre alguém, sempre fique em silêncio. Entenderam? Se você não tiver nada de bom para falar sobre alguém, sempre prefira ficar em silêncio. Lições da vida, lições que eu estou compartilhando com vocês, lições que eu fui tendo de empresários. Lições que eu fui tendo de empresários e que aqui eu compartilho com vocês para que vocês entendam essa dinâmica e o que vale a pena e o que não vale. Portanto, ficar falando sobre outras pessoas definitivamente não vale a pena, não perca seu tempo com isso, se afaste de gente que faz isso, que é gente pobre de espírito, de ideias, gente medíocre, gente ruim. Então se afaste de gente ruim, cerque-se de gente boa, é o que nos diz o lema. E aí, complementando essa rodada sobre esse tipo de reflexão, o Daniel Craig, o nosso James Bond, ele diz assim: eu tenho orgulho de mim, porque eu nunca precisei pisar ou diminuir ninguém para crescer na vida. É isso, você pode crescer, você pode brilhar, você pode se destacar, mas jamais deve fazer isso destruindo as pessoas ou querendo pisar outras pessoas. Vamos falar sobre os salários dos CEOs. Os CEOs das principais empresas brasileiras, o salário no coletivo, vamos dizer assim, ultrapassou em 2021 1,1 bilhão de reais. 1,1 bilhão de reais, salário dos CEOs brasileiros. A remuneração anual conjunta de 90 CEOs de empresas que compõem o Ibovespa, a remuneração anual conjunta dos 90 CEOs das empresas que compõem o Ibovespa, que é o principal índice de ações da Bolsa, superou a marca de 1,1 bilhão em 2021. O que significa um salário médio mensal
de mais de R$ 1 milhão por executivo. A média nunca é uma boa referência, mas serve para você ter um parâmetro do que estamos falando, né? Quer dizer, se fôssemos fazer uma média desses 90 CEOs, dividindo esse montante de 1,1 bilhão por eles, né? Isso significaria um salário médio mensal de mais de R$ 1 milhão por executivo. Mas essa conta não nos serve porque, na verdade, o pacote de remuneração do executivo, se você assistiu a nossa live do dia 27/7, que está gravada aqui no canal, você vai entender que a remuneração fixa é a menor parte da remuneração de um executivo de primeira linha e a outra parte, que é a maior, que compõe a sua remuneração anual, é um pacote de bonificações, que tem muito atrelamento com os resultados que cada um dos executivos gera para a empresa. Mesmo com a pandemia, o crescimento lento da economia, a remuneração de quem ocupa os cargos no topo das organizações está em crescimento. O aumento desses executivos foi de 30% em média em relação a 2020. É o que diz essa matéria. O tema da remuneração dos executivos é sempre alvo de discussões quando são conhecidos os valores, porque eles chamam muito a atenção. Nos Estados Unidos também não é diferente, gera às vezes algumas dúvidas, alguns questionamentos. Recentemente, a gigante do e-commerce, a Amazon, foi questionada pela remuneração de Andy Jassy, seu CEO, que recebeu sozinho R$ 1,1 bilhão em um ano. Sozinho recebeu o que os nossos 90 executivos receberam, né? R$ 1,1 bilhão em um ano. O levantamento dos ganhos foi feito a partir da documentação pública sobre a remuneração entregue à Bolsa, né? Tanto lá como cá, né? E aí, o que mais vale a pena destacar sobre isso? Quando a gente dá uma olhada no topo da lista, né, desses executivos, você vai ver que o Sérgio Rial, por exemplo, que foi presidente do Banco Santander, conseguiu aí uma remuneração anual de R$ 59 milhões. O Eduardo Bartolomeu da Vale, 55 milhões. O Milton Malui, do Itaú Unibanco, 53 milhões. O Pedro Zinner, da Eneva, 52,7 milhões. O Gilberto Tomazoni, da JBS, 52,6 milhões. São alguns dos salários. Salários mais bonificações, né? A remuneração completa anual de alguns executivos de empresas na Bolsa Brasileira. O Joaquim, que faz mentoria comigo, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: a Desktop informou que sua controlada Starnet Telecomunicações celebrou contrato para adquirir ações de 70% do capital social da Cellnet Comunicação e Informática, que é a Fasternet, e 100% do capital social da IDC Telecom. O valor do negócio não foi confirmado, mas está aí a consolidação acontecendo. Ele me mandou, olha aí, Clóvis, está acontecendo a consolidação. A Desktop adquiriu aí 100% da Fasternet, 70% da Fasternet e 100% da IDC Telecom. É isso, a consolidação está a pleno vapor, né? Obrigado, Joaquim. Joaquim, que é do nosso programa de mentoria, um abraço para você e obrigado por compartilhar. Muito bem, aproveito para dizer a vocês que nós estamos com a nossa etapa aí de pré-lançamento do nosso programa de formação de liderança. Lançamos isso, anunciamos na nossa live do dia 27, estamos falando de forma recorrente. Se você quer participar deste programa de formação de lideranças, ele é voltado para pessoas que querem crescer profissionalmente, galgar posições dentro das empresas de coordenação de equipes, supervisão, gerência, diretorias, quem sabe até chegar a ser CEO. Eu fazia antigamente um curso presencial em company, né, para pessoas que tinham interesse nesse tipo de ascensão profissional, e agora eu vou fazer isso na internet. Então, quem tiver interesse, estamos na fase agora de pré-lançamento deste programa de formação de 1º a 15 de agosto. Quem quiser poderá se matricular no programa pagando apenas R$ 1.397. Apenas R$ 1.397. Este programa vai ter o valor de R$ 5.000. A primeira turma
que o lançamento dessa primeira turma vai ser para setembro, então no lançamento da primeira turma vai sair por R$ 2.097, de 5.000 a gente vai colocar R$ 2.097. E para quem fizer agora no pré-lançamento, ou seja, de 1º a 15 de agosto, vai pagar apenas R$ 1.397 se a pessoa for inscrita no canal Viver de Renda e for inscrita na seleção de empresas, se tiver assinatura da seleção de empresas. Então terá um desconto de R$ 700 sobre aquele preço de R$ 2.097 do lançamento da primeira turma e vai pagar apenas R$ 1.397. Clóvis, isso vai ser bom para quê? Você vai entender toda uma dinâmica para poder se destacar, para poder ser percebido dentro da empresa, para poder ser notado pela sua liderança e para poder assim se conectar com esses grandes empresários que estão na empresa que você trabalha e assim poder ascender profissionalmente e ganhar salários maiores de 10, 20, 30 mil reais ou mais, ter acesso ao programa de meritocracia, de participação nos lucros e resultados, enfim, ter uma vida melhor. É sobre isso que o programa vai tratar. Vamos ter vários módulos temáticos, estamos anunciando aí todo o vídeo que estamos fazendo e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida porque ajudamos a transformar a vida de outras pessoas presencialmente e eu acredito que faremos a mesma coisa agora ao trazer isso para a realidade da internet, né? Então, quem tiver interesse, me mande um e-mail, me mande uma mensagem para o clovisfaleiro@uol.com.br ou me contacte pelo Instagram, por uma mensagem pelo direct, né? Então você também pode me mandar uma mensagem pelo direct e assim a gente vai poder trocar ideias e eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o conteúdo do curso, do treinamento que nós vamos fazer e tenho certeza que isso vai surtir muito resultado na sua vida, não tenho a menor dúvida disso. Bom, falando um pouquinho sobre Vital, vamos lembrar que a Vital tem um planejamento de fazer investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Esse é o planejamento da Vital. Ela já tem 17 milhões de casas passadas, vai chegar a 34 milhões de casas passadas até 2025. Então, esse é o foco estratégico e ela já nasceu contratando agora uma dívida de 5,7 bilhões de reais, que muito provavelmente vai ser usado para aquisições. Vamos ficar de olho. Tem duas empresas hoje que estão à venda, a EB Fibra e a Vero. As duas empresas estão à venda e pode ser potencialmente adquiridas aí ou pela Vital Oi ou pela Vivo, Telefônica Vivo. Então fiquem atentos. O Brasil, ao final deste ciclo de investimentos que a Vital vai realizar, desses 30 bilhões, passará por uma mudança de infraestrutura de telecomunicações tremenda. A fibra ótica estará chegando a locais, a lugares jamais imaginados. E o Amos Guinness diz que a Vital está preparada por conta de ser uma empresa totalmente de rede neutra e isso é algo muito novo para o país e a empresa está capitalizada e com condições de se capitalizar ainda mais para expandir e alcançar essas metas rapidamente. Atualmente, além da Oi, existem outros 30 clientes. O faturamento atual da Vital é de 5 bilhões, metade disso vem da Oi, 2,5 bilhões. Então essa hoje é a realidade financeira da empresa, né? Mas importante a ser dito é que na visão do empresário que fundou a GVT e depois presidiu a Telefônica Brasil, a TIM na Itália, esteve à frente da Vivendi, a francesa, esteve na Vivo da Telefônica aqui, né? É que essa mudança, né, que vai ser empreendida pela Vital vai causar uma grande mudança, uma grande transformação no modelo de negócio. As empresas vão poder se preocupar muito mais com serviços, com seus consumidores, do que com rede de infraestrutura, porque nós vamos cuidar da rede de infraestrutura.
né? Entre as empresas aí que estão interessadas em fazer também parcerias com a Vital, está, pelo que se fala aí, se ouve dizer nos bastidores, existe aí uma grande rede varejista com interesse e pensando em desenvolver aí uma parceria estratégica com a Vital. Além dessa grande rede varejista, existe aí bancos digitais, seguradoras que estão conversando com a empresa. As próprias operadoras não vão mais competir com infraestrutura, mas com serviços, com preços novos, né, com tecnologia. Depois de revolucionar o setor com a criação da única companhia espelho que desenvolveu no país, a GVT, que foi depois comprada pela francesa Vivendi, depois pela Telefônica Vivo, Amos Guinness agora volta para mudar o funcionamento e a estrutura do setor, à frente de uma das maiores companhias de rede neutra do mundo. Na visão dele, cada vez mais, com o decorrer do tempo, os provedores regionais e outros players que vierem ingressar no mercado entenderão que a manutenção da rede e a constante necessidade de investimento em atualização e expansão oneram o retorno aos acionistas. Dessa forma, poderão deixar cada vez mais essa função para as empresas que são dedicadas à rede. O nascimento da Vital marca também a estreia da nova Oi, que será a maior cliente desta companhia. A Oi será assim um negócio essencialmente de varejo, consumidor individual e clientes corporativos passam a ser o seu foco exclusivo, né? E desde que a transação foi anunciada até o seu fechamento, alguns ajustes aconteceram e com isso aquela participação da Oi, que seria inicialmente de 42,1%, foi reajustada neste primeiro momento para 38,5%, podendo chegar até 35% no ano que vem, em julho. Vai depender das condições de ajustes que a própria Oi propôs. Esses ajustes, vamos recordar que o primeiro que levou a redução de 42,1% para 38,5% foi decorrente, vamos dizer assim, do fato de que a Vital foi entregue ao novo controlador, o BTG Pactual, com menos caixa que o inicialmente estimado para o momento final da transação. Então a Oi poderia ter colocado recursos na empresa para compensar a diferença que precisava ter, mas escolheu então reduzir a sua fatia de negócio. A segunda razão que conduz a um possível ajuste até julho do ano que vem, na ordem aí de 35%, é que houve uma redução no valor combinado que será pago pelo uso da infraestrutura, para manter a competitividade da oferta e evitar um ajuste de preços da empresa. A contrapartida acertada foi mais uma diminuição na participação final e alguns equipamentos que seriam transitados, que estão dentro dos domicílios dos clientes, que garantem a conectividade, né? Estes aparelhos que seriam transitados para a Vital não serão transitados, ficam com a Oi Fibra e aí estamos falando em algo estimado em R$1 bilhão, que não serão repassados e que ficarão na conta patrimonial, vamos dizer assim, da Oi Fibra. E por que o Rodrigo Abreu preferiu ficar com esses equipamentos? Para que ele tenha a liberdade de fato de acesso aos dados e à vida dos clientes que ele vai fazer a conexão. Então, isso são algumas notícias, quer dizer, pelos termos de contrato, né, quer dizer, essa transação ficou na ordem de 22,3 bilhões e ainda temos aí, vamos dizer assim, o ingresso da incorporação da Globinet, que está em fase de consolidação, né, essa incorporação da Globinet. Já foi definido, né, o corpo executivo da Vital, o Amos Guinness acumula a presidência do Conselho de Administração e a presidência executiva, ou seja, o cargo de CEO, e já nomeou 11 diretores para estar no seu time, ele que escolheu essas pessoas para estarem aí, certo? Vamos continuar aguardando informações sobre a Vital, informações executivas e ficar, sobretudo, de olho nesta consolidação do mercado de fibra, porque isso muito nos interessa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!